O título do capítulo é Os Filisteus vencem os Israelitas. A palavra de Samuel veio a todo Israel, e Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afé. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciões de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Versículo 5. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Versículo 10. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda, e foi grande a derrota, pois foram mortos cerca de 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Versículo 12. Então o homem de Benjamim, saindo das fileiras, correu, e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado a terra sobre sua cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: e o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto com ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Amém? Amém. Essa palavra ela começa explicando o seguinte: que os israelitas estavam em Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele povo, ele carregava a arca da aliança. A arca da aliança foi dada por Deus no meio do seu povo para representar a presença de Deus naquele lugar. Então toda vez que a arca do Senhor ia numa batalha, eles acreditavam e lutavam com tanta força que eles acabavam vencendo as batalhas por conta da arca. O Senhor estava no meio do seu povo ali, representado por um amuleto, por um símbolo, mas no Velho Testamento o Senhor aparecia dessa maneira para aquele povo. No versículo 2, ele fala: Israel foi ferido na batalha e 4.000 homens foram mortos. Já no versículo 2, naquela luta de Israel com os filisteus, Israel ele foi para a batalha achando que ele ia ganhar. Como no histórico anterior, ele sempre havia ganhado, ele sempre havia realmente batalhado e vencido, porque o Senhor tinha sido com ele. Porém, nesse caso foi um pouco diferente. Nessa batalha específica, o Senhor ele não deixou Israel ganhar. E teve um prejuízo de 4.000 homens na primeira batalha. E o que o Senhor vem falar para nós essa noite é o seguinte: nas nossas vidas nem tudo é só vitória.
nem todas as portas se abrem, nem todas as coisas dão certo, porque o Senhor nos mostra que mesmo quando nós perdemos, ainda devemos permanecer com Ele. Amém? Amém. Deus estava chamando aquele povo ao arrependimento, porque Israel estava vivendo uma vida totalmente errada. Israel tinha se afastado do Senhor, tinha ido para longe da presença de Deus, e ele precisava fazer alguma coisa no meio daquele povo, o povo se arrepender. Deus ele tinha levantado Eli como sacerdote. Ele se corrompeu, acabou corrompendo os filhos, e não lidou nisso com o pecado dos filhos naquele momento. Então ele realmente tinha uma responsabilidade, ele era chamado pelo Senhor, como os filhos também eram, mas ele acabou se corrompendo por conta daquela situação. E a história segue dizendo, no versículo 3, que o povo, depois que perdeu 4 homens, eles voltam para Arraial, eles voltam lá para Ebenezer, que foi o lugar que até onde o Senhor havia sustentado eles, e os anciãos daquela época lembram, falando: vamos trazer a arca para aquele lugar, vamos trazer a arca para essa batalha, que com a arca a gente vai ganhar. Então eles se garantiram naquela arca. Eles estavam com a vida totalmente errada, totalmente fora da presença do Senhor, totalmente fora da visão que Deus tinha dado, mas eles acreditavam que por eles estarem com aquele amuleto, com aquela simbologia, eles haveriam de ganhar aquela guerra. E nesse caso não foi dessa maneira. Eles trouxeram a arca e usaram essa arca como amuleto. Mas o que adiantava a presença sem uma vida de santidade? O que adiantava a presença de Deus no meio deles se eles haviam uma vida totalmente errada? Trazendo um pouquinho para o nosso contexto, nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso àquilo que o Senhor nos mostra, nós temos acesso a ambientes que realmente proporcionam a presença de Deus nas nossas vidas, mas se nós não nos permitirmos viver aquilo que o Senhor tem para nós, não adianta. A gente vai só bater cabeça, a gente vai só correr atrás daquilo que realmente não faz sentido, porque a presença de Deus ela pode até permanecer contigo, mas sem uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida buscando realmente o Senhor, não vai adiantar em nada. E nesse caso foi dessa maneira. No versículo 4 ele fala: eles tinham a presença, mas quem estava com ela era o Filipe, né, homens que desagradavam ao Senhor. Então eles trouxeram a arca do Senhor para aquele lugar. Porém, quem estava ali conduzindo a arca eram pessoas totalmente fora da visão de Deus. Pessoas totalmente fora daquilo que o Senhor tinha. A arca realmente era a presença de Deus, Deus realmente estava naquele lugar. Deus realmente ele queria um povo remido, furado e sarado por ele, porém sem uma vida de santidade ele não conseguia fazer isso. Na verdade ele não queria, porque ele buscava daquele povo um arrependimento. Deus estava chamando o povo para um arrependimento. O Filipe e Finés, eles tinham um pai que era Eli, e eles eram cristãos, eles eram realmente pessoas que foram ensinados ali por Eli a ser uma vida reta, uma vida santa, uma vida realmente na presença de Deus. Porém, eles fizeram tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Eles não poderiam estar com aquilo que é santo, que era a arca. Porém, naquela batalha, os israelitas, com tanta esperança de ganhar, com aquele amuleto de que ia vencer aquela batalha, eles acabaram colocando o Filipe e Finés na frente da batalha. A presença de Deus é algo grandioso, mas não pode ser carregada de qualquer maneira. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós viemos para a igreja, estamos buscando ao Senhor, nós procuramos viver uma vida realmente reta, uma vida realmente santa, para poder agradar ao Senhor, para Ele nos abençoar. E eles não nos agradaram. Ele, como sacerdote, permitiu que sua casa caísse, que sua casa realmente ficasse de uma maneira totalmente errada. Quando a arca chegou no Arraial, os israelitas realmente gritaram de júbilo, ficaram muito felizes, porque acreditavam que aquele símbolo daria vitória para aquele povo. Acreditavam que aquele símbolo realmente daria aquela batalha para aquele povo. Israel sempre foi uma nação muito perseguida e Deus permitiu que os filisteus ganhassem aquela batalha. Mas quando a arca chegou na Arraial, foi muito grito, foi muito júbilo, foi muita alegria, que tanto que os filisteus ouviram de longe esses gritos. E eles acharam que por eles estarem na presença de Deus, realmente tudo daria certo. Agora que a gente tem a presença de Deus, agora eu vou vencer. Agora que eu tenho a presença de Deus, agora eu vou realmente caminhar e eu vou ganhar essa batalha. Mas não era aquilo que Deus tinha para aquele momento. Nós possamos entender que realmente certas coisas da nossa vida a gente precisa ajustar para alcançar patamares que Deus nos levantou. Deus já preparou o lugar que a gente está, mas se a gente não se preparar, se a gente realmente não se certificar, não tiver uma separação, um aprendizado, um tempo com Deus, não adianta nada, porque a gente vai ter a presença, mas não vai ter o acesso.
Senhor falou fortemente comigo nessa palavra. Eu comecei a ler ela, ler. E cada vez que eu li, ele falava mais. Eu fui anotando algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. No versículo 6, 7, 8, os filisteus temeram a arca da aliança, porém se encheram de coragem. Quando os filisteus ouviram que a arca estava no arraial dos israelitas, eles ficaram com medo, porque a arca tinha história. Então todos os povos, realmente todas as pessoas que andavam com a arca de Deus, na batalha, acabavam vencendo. Acabava vencendo porque o Senhor realmente ajudava ele na batalha. E não foi diferente nesse caso. Eles ficaram com medo disso, porém eles, naquele momento, se encheram de coragem e foram enfrentar Israel. Foram realmente buscar a batalha para poder ganhar. E teve a segunda batalha. Na primeira morreram 4 mil homens pelo prejuízo, mas foi até um pouco menor. E na segunda batalha, eles perderam cerca de 30 mil homens. Então eles acharam que por eles estar com a arca do Senhor, com a presença do Senhor, eles poderiam realmente ganhar. Eles poderiam realmente ali e vencer aquele povo. Só que a perda da segunda vez foi maior do que a da primeira. Então a nossa vida tem que ser pautada realmente na palavra do Senhor. E qualquer coisa que a gente tentar caminhar fora disso, não adianta, não vai dar certo. A gente pode até bater cabeça um tempo e falar, né, nem tudo que dá certo vem do Senhor. Então nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para a nossa casa e para a nossa família. E Deus permite certas coisas acontecerem para realmente nos alinhar. Realmente a palavra de dessa noite é alinhamento. É isso que o Senhor nos pede, é isso que o Senhor falava no meu coração. Essa palavra, quando a gente recebe a oportunidade de ministrar, a palavra para quem ministra sabe que vem realmente primeiro para a gente. E Deus ele falou fortemente comigo sobre alinhamento. Deus ele já preparou coisas, ele já preparou lugares, ele já preparou pessoas, mas a gente precisa alinhar algumas coisas para receber essa presença. E aquele povo era a mesma coisa. Ele precisava ajustar algumas coisas, aquele povo precisava voltar ao arrependimento, voltar realmente ao primeiro amor, se lembrar do Senhor como um povo realmente escolhido, separado, para Deus realmente dar a vitória para aquele povo. Amém? Estão entendendo a palavra? Sim. No versículo 11, logo após Israel perder aquela guerra, a batalha, na verdade, a arca de Deus é tomada. Então os filisteus roubam aquela arca e levam embora. Então o povo realmente que é escolhido, que pertencia à presença de Deus, que tinha a presença de Deus naquele momento, ele perde a batalha e ele é roubado. E Deus ele permite isso para mostrar para aquele povo que só arrependimento verdadeiro, que só uma vida realmente de busca ao Senhor, de rasgar as vestes e se arrepender daquilo que estava fazendo, traria a arca de volta e representar a presença de Deus no meio deles. Porque sem a presença Israel era vulnerável. Sem a presença Israel ele era confuso, ele não sabia como lutar. Ele podia até tentar vencer, mas sem a arca ou sem a presença ele não conseguia ganhar. E essa arca vai embora e sai um mensageiro no meio do caminho. O mensageiro ele sai lá da batalha como sobrevivendo e ele vai contar para ele, porque ele era aquele juiz que cuidava daquele povo durante 40 anos. Então Deus levanta ele para poder cuidar daquele povo e ele permite algumas coisas, ele aumenta algumas coisas para acontecer naquele povo. E ele não vai para a batalha, porque ele tem uma idade avançada. Então ele fica na casa dele, numa cadeira sentado, esperando para ver o que ia dar, né? Porque assim, ele sabia da vida do povo, ele sabia como estava aquela situação, e ele ficou esperando para ver qual que seria o retorno daquela batalha. E quando o mensageiro chega até ele fica temendo pela arte de Deus. Então ele tinha os 2 filhos realmente, que eram filhos, tinha a arca e temia por Israel. Mas o mais importante para ele naquele momento era a arca, porque ele sabia o que ela representava. Que nós possamos entender essa noite que o mais importante das nossas vidas é a presença. A gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver a presença, não tem graça. Se a gente realmente não tiver uma vida realmente com o Senhor, não tem o porquê. O Senhor é aquele que dá sentido para as nossas vidas, é aquele que dá direção, é aquele que realmente fala conosco a todo momento. Então, se a gente se abrir ao Senhor, Ele vai falar conosco. E essa palavra também é uma palavra de alimento. Essa palavra é uma palavra para a gente se voltar ao Senhor de novo. Então, a gente fala essa palavra primeiramente para mim. Deus vai grandemente no meu coração sobre se voltar ao Senhor. No domingo eu estava conversando com o irmão na porta e a gente comentando sobre o primeiro amor, né? A gente comentava, mas o primeiro amor
daquela maneira. Não só ficar pensando, mas naquela época foi dessa maneira. Naquela época eu buscava Deus, eu orava, eu jejuava, eu tinha realmente o Senhor mais próximo, mas o Senhor ele nos pede para quando a gente voltar ao primeiro amor, é para a gente se lembrar do que a gente fazia. Quando a gente buscava, de quando a gente orava, de quando a gente queria essa presença dele maravilhosa. Amém? No versículo 15, ele está sentado lá na cadeira esperando a notícia, e quando o servo chega, a Bíblia fala que ele já tinha 98 anos. Realmente ele não tinha mais condições de estar ali na batalha, e estava com os olhos escurecidos tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele já não enxergava mais. E ele tinha uma cegueira espiritual e física. A física é por conta da idade, dos problemas, e a espiritual é porque ele fechou os olhos. Então ele via tantas coisas erradas acontecendo e ele não corrigiu o povo. Ele não corrigiu os próprios filhos. Quem aqui é pai sabe, né? Você precisa corrigir, você precisa dar direção. Você precisa mostrar o caminho do seu filho, senão ele vai seguir o caminho que ele achar melhor. E a nossa missão nessa terra, eu não sou pai ainda, mas quando eu for, eu tenho que mostrar o caminho para o meu filho. Realmente como ele deve seguir o Senhor. Sentar com ele, explicar, mostrar na Bíblia e conduzir ele nesse caminho. Até uma certa idade que depois ele vai seguir sozinho. E ele criou o filho dessa maneira, porém, ele participava das coisas erradas que os filhos faziam junto. E ele acabou caindo. E ele não repreendeu a sua casa e nem aquele povo. Ele foi omisso em muitas coisas e isso trouxe morte e destruição. Então, quando tem atitudes nas nossas vidas que a gente não toma, não é radical, isso nos traz morte espiritual, uma morte realmente que a gente quer buscar o Senhor, mas isso a gente não consegue, porque não tem força, porque a gente está cego espiritualmente. E o Senhor realmente quer abrir os nossos olhos. Ele quer nos mostrar áreas das nossas vidas que a gente precisa corrigir, áreas das nossas vidas que a gente precisa parar, olhar para trás e refletir, porque o Senhor ele quer nos abençoar. Ele quer realmente que nós venhamos ter a presença dele, realmente participar da presença dele, mas se a gente não parar e alinhar algumas coisas que nós temos vivido, não adianta porque ele não vai vir dessa maneira. Amém? Amém. Então a falta de atitude de Eli de não direcionar os filhos e aquele povo a seguir o Senhor, a se arrepender, a se voltar ao Deus de Israel, trouxeram consequência. E sem essa direção a gente fica perdido. Se o Senhor não falar com a música, a gente não sabe como caminhar. Muitas vezes a gente pede conselho para um, a gente pede conselho para outro. Eu creio que a gente precisa pedir conselho para pessoas que realmente querem nosso bem, querem nos aconselhar, mas nós precisamos pedir direção a Deus. Se aquilo que eu estou fazendo é a direção do Senhor, se aonde eu estou indo realmente o Senhor se agrada. Uma vida cristã é baseada em valores, e os valores que eu carrego, eu preciso carregar conforme Deus manda. Uma vida realmente que Deus quer para mim é uma vida de santidade. Santidade não no sentido santo, eu preciso ser santo, eu não posso fazer nada. A santidade, ela está dentro do nosso coração. Então toda vez que o Davi falou isso, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o Senhor nos pede nessa noite é isso, a gente guardar a palavra dele e se lembrar que a presença dele é o mais importante na nossa vida, amém? Versículo 17, o rapaz traz a notícia para ele. Ele dá 3 notícias. A primeira, a grande matança entre o povo. Então morreram 4 mil na primeira batalha e 30 mil na segunda. A segunda, os filhos dele haviam morrido, o filho de Finéias, por viver uma vida totalmente fora, totalmente desagradar ao seu Senhor. E a terceira, a arca de Deus é roubada. O que chama a atenção nesse versículo, que eu fiquei mais impactado, é que com a primeira notícia, ele não reage de nenhuma forma, ele fica quieto, parado. Com a segunda notícia, que é a morte dos filhos, ele também não reage, e eram filhos de sangue. E com a terceira notícia, que é a arca, quando ele realmente ouve que a arca foi roubada, ele cai da cadeira. E a Bíblia é bem enfática, é detalhada, ela fala, ele cai da cadeira por estar pesado, porque ele comia a gordura do sacrifício junto com o filho, que não era dele comer, e ele quebra o pescoço. Então, realmente, ele tinha um temor a Deus ali. Ele tinha realmente esse zelo pela arca do Senhor, pela presença do Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo no meio daquele povo. Então, o que me chama a atenção é que ele só caiu com a terceira notícia. Então, ele valorizava a presença de Deus, porém, ele não alinhou a sua vida. Realmente, ele não alinhou aquilo.
os propósitos que ele tinha como propósito do Senhor. Ele não pediu direção para Deus para poder realmente fazer algumas atitudes, realmente repreender aquele povo e colocar Israel em ordem. Ele temia o Senhor, respeitava a arca, porém ele sofreu mais com a morte da arca do que com a morte de seus filhos. E a pergunta essa noite é: como é que nós temos aproveitado a presença do Senhor? Como é que nós temos aproveitado o nosso dia a dia? Como é que nós temos aproveitado a oportunidade que o Senhor nos dá? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, que a gente viver hoje, que a gente venha aproveitar da arca somos nós carregamos a presença de Deus. Nós devemos aproveitar dessa presença tão grandiosa. Amém? Porque o título de crente não nos livra de aflições. E essa palavra ela realmente mostra que Deus permitiu aquela perda. Israel foi uma nação que realmente teve muitas batalhas, muitas vitórias, e é uma nação realmente que até hoje é muito perseguida. Mas nesse caso, Deus permitiu a perda. Nós devemos entender que quando o Senhor permite uma perda na nossa vida, uma mudança repentina, algo que a gente planejou e não dá certo, é porque realmente Ele tem um propósito para as nossas vidas, e Ele quer nos levar a lugares que a gente não está vendo. Ah, Senhor, eu quero fazer dessa maneira, mas Ele fala: não, dessa maneira não vai dar certo. E Ele não permite que aquilo aconteça. Muitas vezes a gente reclama. Esse dia eu contei aqui um testemunho aqui na quinta-feira que até os não de Deus, até os atrasos, vamos para o lugar que atrasei. Nós temos que olhar isso como realmente algo bom. Não que você tenha que se atrasar direto, mas por algum imprevisto, alguma coisa, porque às vezes é o Senhor te livrando de um acidente, de um assalto, de algo ruim que poderia ter acontecido contigo que a gente não vê. Mas é o Senhor nos livrando. Então, até aquilo que não deu certo nas nossas vidas, que a gente venha agradecendo ao nome do Senhor. Amém? Que a gente se volte ao Senhor a cada perda. Então, essas perdas nos mostram que nós precisamos nos arrepender, precisamos voltar ao Senhor conforme a cada perda. Seja perda material, perda familiar, perda de dinheiro, perda de emprego. Eu não sei qual é a sua perda essa noite. Não sei o que você perdeu, não sei o que você realmente tem buscado no Senhor, mas a palavra dessa noite é essa: que você venha se voltar ao Senhor, porque se Ele permitiu a perda, é um alinhamento, e conforme esse alinhamento, Ele vai permitir algo grande na sua vida. Amém? E Ele fala: com a presença pode haver perdas, mas Cristo conosco, sem haver a presença, é só morte, uma vez derrota. Nós precisamos ter Cristo e a presença de Jesus. A presença vai acompanhada de uma vida reta, de uma vida santa, de uma vida realmente que busca o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. O Senhor não está em busca de pessoas interesseiras. Ah, Senhor, se o Senhor fizer, muitas vezes nós somos dessas pessoas. Eu vou a tal lugar, o Senhor me dá tal coisa. Então nós devemos mudar esse coração. Eu vou lá para o Senhor, não. Eu vou fazer tal coisa para o Senhor porque é para o Senhor. Amém? E a palavra dessa noite é isso: o que tem roubado a gente da presença de Deus? Quais são as atitudes que nós permitimos que roubem a presença de Deus nas nossas vidas? Quais são as atitudes que a gente não toma no posicionamento no mundo físico? Porque a gente espiritualiza tanta coisa. Eu vou orar, eu vou clamar, vou buscar o que Deus vai me dar. Mas às vezes com a atitude que você poderia ter tomado, uma ação, algo que você poderia ter feito, o Senhor poderia ter te abençoado, porque Ele pede que a gente venha tomar algumas atitudes para Ele reger no mundo espiritual. Então, tem posicionamentos que Deus Ele não vai pegar na sua mão e fazer por você. É você que precisa fazer. É você que precisa pegar a sua casa e colocar em ordem. É você que precisa pegar a sua casa e alinhar. Daqui para frente vai ser assim. Porque a palavra do Senhor diz isso. Então, quando nós tomamos essa atitude, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos apoia, o Senhor nos dá uma direção. Amém? E essa noite a palavra é essa. Conforme Israel ali guerreou, lutou aquela batalha, porém o Senhor permitiu aquelas perdas. Então nessa noite a gente vem se voltar ao Senhor, entender que se o Senhor tirou, amém, glória a Deus, que o Senhor deve, amém, glória a Deus por isso. Nós vamos ver essa vida de gratidão ao Senhor, independente do que aconteça. Porque eu preciso saber que quando o Senhor ele muda algo na minha vida, eu preciso tomar atitude. Aí nós devemos perguntar ao Senhor: o que eu devo fazer agora? Qual a direção eu preciso tomar? Para onde eu devo caminhar? E o que eu preciso fazer? Amém? A arca do Senhor gerava dor e morte por onde passava. Continuando esse capítulo, nos versículos mais adiante, os filisteus roubaram a arca e levaram essa arca para a cidade deles. Porém, a arca do Senhor, nas mãos erradas, ela traz
morte. A presença do Senhor ali, né, que representava a arca. Em outras terras, o Senhor trazia a morte e destruição. As pessoas tinham medo de ficar com essa arca. Realmente as pessoas tinham medo de caminhar com ela, de ficar com ela, porque por onde ela passou, ela gerou destruição, porque ela não deveria estar ali. E mais em seguida, Deus vai levantar um rei chamado Davi, e Davi ele vai buscar a arca da maneira certa. Davi realmente acontece um episódio que eles estão carregando a arca, e o homem, a arca titubeia, o homem coloca a mão na arca e ele morre, por desobediência. Não era para fazer daquela maneira. Mas em seguida, Davi entende a maneira que ele deveria buscar a arca para trazer para Israel novamente. Então Davi ele realmente vai, sacrifica, busca e se molda na maneira que Deus queria para poder trazer essa presença de novo. Nós vamos entender isso, que nós devemos nos posicionar, ser direcionados por Deus para realmente trazer a presença de Deus de uma maneira. Amém? 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 A gente vem se posicionar para trazer a presença de Deus da maneira correta, buscando, jejuando, se santificando, tendo uma vida de oração, tendo uma vida realmente que vale a pena ser vida para o Senhor. Entendendo que o Senhor já preparou lugares para a gente entrar, já preparou lugares para a gente acessar, mas Ele quer um posicionamento nosso. Essa noite é uma noite de posicionamento ao Senhor. E a gente vai se arrepender daquilo que a gente está fazendo, que não agrada ao Senhor, e se volte a Ele. O Evangelho é isso. O Evangelho é quando a gente reconhece Jesus como Salvador, quando a gente tem um encontro com Ele, a gente realmente olha para dentro de nós e fala: peraí, não está legal. Eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso rever algumas atitudes. Eu preciso realmente alinhar minha vida perante a palavra de Deus, perante aquilo que Ele tem para a minha vida. E quando nós nos convertemos, quando realmente nós temos um encontro com o Senhor, Ele tira algo das nossas vidas e coloca algo para dentro do céu. Realmente algo que nos muda. Você era de uma tal maneira, quando você tem encontro com o Senhor, como Paulo teve, você é de uma outra maneira. Eu não posso mais caminhar como eu caminhava. Quando eu tenho encontro com o Senhor, eu não posso fazer o que eu fazia antes. Quando realmente eu tenho encontro com o Senhor, as atitudes que eu tinha antes eu não posso ter mais, eu preciso ter uma vida diferente agora. Claro, isso para algumas pessoas é um pouco mais rápido, para outras pessoas tem alguns processos, às vezes a gente tem alguns vícios que a gente precisa tirar no mundo da nossa caminhada, mas o Senhor é aquele que nos dá força, nos ajuda para poder vencer essas batalhas. Amém? E o Senhor tem para a nossa vida é isso. É uma vida realmente da presença dEle, é uma vida realmente com o Senhor, é uma vida realmente que vale a pena ser vivida. O Senhor nos permitiu nascer para isso. Somos escolhidos, somos chamados, somos separados para viver para o Senhor. A gente pode até querer viver em outro lugar, a gente pode até tentar, como eu um tempo da minha vida tentei viver longe do caminho do Senhor, só que não dá certo. Não adianta. Se o Senhor te escolher, não adianta você querer ir para um lado e querer ir para o outro, sendo que o Senhor te chama, sendo que o Senhor realmente te resgata para perto dele, porque Ele realmente te escolheu para isso, para estar perto dele. Então não adianta você querer viver de uma tal maneira. Eu vou em tal lugar, né? Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Claro, a gente se decepciona muitas vezes com algumas atitudes, mas nós devemos olhar para o Senhor. Devemos olhar para o Senhor, porque realmente é do alto que vem o nosso socorro. A palavra que ele diz isso. Então nós devemos entender essa noite essa posição. Senhor, eu errei, mas estou aqui. Eu pequei, mas estou aqui. Eu preciso me arrepender, eu preciso voltar ao Senhor. Eu preciso realmente buscar da maneira que eu te buscava. Eu não sei para quem é essa palavra hoje, mas eu tenho que o Senhor tem uma direção certa. Eu realmente que o Senhor Ele te trouxe essa noite para você ter isso. Você tem assim, alinhar a palavra do Senhor. Mais para frente da vida, ele realmente pega a arca do Senhor e traz na maneira certa. E a arca, na verdade, antes de Davi resgatar essa arca, os cristãos começaram a jogar de um lado para o outro e ela acabou caindo na casa de Obed-Edom. E eles falaram: não, na hora que cai na casa de Obed-Edom, Obed-Edom vai ser totalmente. Vai sofrer as aflições que a arca traz, por exemplo. Mas foi diferente, porque o Obed-Edom tinha uma vida com o Senhor. E a arca prosperou a casa dele. E quando Davi soube que a arca estava na casa de Obed-Edom, ele falou: vou buscar da maneira correta. Então ele busca a arca do Senhor, traz para Israel e ele quer construir um templo. Só que Deus não permite. Quem vai construir o templo é o filho dele, que é Salomão. E é isso que o Senhor tem para nossas vidas. Que a gente venha realmente buscar a presença. Que a gente venha buscar realmente o coração
a presença do Senhor verdadeira. O Senhor está em busca de corações quebrantados, que Ele não rejeita. Também de corações que vale a pena buscar o Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui para te buscar, para te adorar. Eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso te buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso realmente estar mais próximo do Senhor. E essa palavra está falando muito forte comigo, muito forte comigo. Comentei com a Joyce essa semana a respeito disso. O Senhor Ele nos dá a direção, Ele nos dá a estratégia, mas muitas vezes a gente não ouve, a gente está cego espiritualmente, como Eli estava. Deus Ele realmente falou com Eli, Ele deu direção para aquele povo, Ele falou com aquele povo para alinhar as vidas. Só que ele não ouviu, foi omisso, e isso gerou dor de discussão. E na nossa vida devia ser diferente. No livro de Samuel, tem essa passagem que fala de Eli e os filhos, mas tem a passagem também que fala de Ana, Eucana e Samuel. Então nós devemos escolher essa noite quem nós queremos ser: Eli e os filhos ou Samuel e Ana? Porque a história de Samuel e Ana foi diferente. Samuel era um menino que crescia em obediência, que cresceu ali no templo, realmente buscando o Senhor, e o Senhor levantou a vida dele, uma vida de obediência e retidão naquele povo. E ele realmente tinha toda a direção, ele ouviu profecias do Senhor, pessoas falavam com ele, profetas, porém ele foi omisso. Ele não corrigiu quando deveria corrigir, ele não fez quando deveria fazer. Amém? Então essa é a noite de escolha da nossa vida. O que eu escolho para a minha vida hoje? Eu quero o Senhor ou eu não quero? O Evangelho é isso, não tem para onde correr. Ou eu sou o Senhor ou eu não sou. Mesmo caminhando, mesmo tropeçando, o Senhor nos chama para perto dele. O Senhor nos chama realmente para uma vida com Ele, uma vida que não é fácil, mas que vale a pena ser vivida. Porque a porta ela continua estreita, o caminho continua estreito. Mas o Senhor é aquele que nos molda e nos aperfeiçoa durante a caminhada. Amém? A palavra do Senhor essa noite é essa. É para sua Belar. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra que o Vini trouxe esta noite. Pode abaixar um pouco, Léo. Glória a Deus por essa palavra que o Vini trouxe esta noite, irmãos. Creio que essa palavra encontrou lugar no seu coração. Assim como ele falou, às vezes a sua casa está tão bagunçada como está a casa de Eli. Era alguém ali tão envolvido nas coisas, às vezes você é alguém tão envolvido assim também, mas tem uma casa muito bagunçada. Como eu sempre falo aqui na igreja, às vezes aqui dentro todo mundo é crente, todo mundo está bonitinho, cheiroso, mas às vezes lá na nossa casa existe muita coisa para arrumar. Existem filhos que a gente precisa ajustar, existem pecados de estimação que estão guardados e precisam ser resolvidos, sanados. Essa palavra falou muito comigo, eu gosto muito dessa história. E que eu e você possamos fazer essa avaliação. Como o Vini falou, a palavra de alinhamento foi esta noite. Que eu e você possamos nos alinhar como nós temos que viver, que tipo de cristão nós temos sido. Veio muito de encontro porque eu vou compartilhar domingo. Domingo eu quero falar muito sobre santidade e responsabilidade. Será um domingo de muita responsabilidade domingo para nós, como povo brasileiro. E essa palavra ela queima no meu coração, porque, sabe, santidade ela não tem a ver com a gente se separar, mas tem a ver com a gente querer se arrepender todo dia. Isso é ser santo, sabe, irmão? É a gente tomar banho todo dia lá na cruz. O banho de hoje ele não é válido para o banho de amanhã. Amanhã é um novo dia. Às vezes a gente acha que ser santo, a gente, sabe, viver levitando, isolado. Mas é todo dia se arrepender aos pés do Senhor, tomar um banho na cruz do Senhor. Então que eu e você tenha isso no coração essa noite. Que a gente tenha esse senso de responsabilidade, esse senso de alinhamento, de que tipo de vida nós temos vivido, que tipo de conduta nós estamos tendo, como nós estamos levando as coisas, como têm sido as nossas relações familiares, as nossas relações profissionais, como nós temos lidado com a presença do Senhor. Como o Vini mesmo falou, a arca naquele tempo simbolizava a presença. Hoje você sabe, Ele está aí no seu coração, aleluia, amém? Amém. Ele está em nós, o Espírito Santo está em nós. Como nós temos levado. E isso é uma verdade muito grande, porque uma vez que você foi escolhido, irmão, eu já tentei viver
caminhos do Senhor, muito longe. Mas uma vez que você conhece essa verdade, você não consegue mais nem pecar gostoso, sabe? Porque Deus tem algo para você. E às vezes existem pessoas aqui nesse período de transição também. Você está tipo aquele crente raivudão, um pé na igreja, outro pé no mundo. E aí Deus está querendo saber o alinhamento. Como iremos resolver a situação? Errar, todos nós erramos, mas e a decisão que a gente tem como crente? Hebreus 11:26 diz: vocês que já conhecem a palavra, se vocês ainda pecam de forma involuntária, não vai existir um novo Cristo para ser crucificado pelos seus pecados, vai vir somente o juízo. Que a gente possa entender que não podemos brincar. Não existe uma brincadeira de ser crente, irmãos. Não existe uma brincadeira de ficar vindo na igreja. Que nós possamos estar alinhados com o Senhor, alinhados com a vontade dEle. Glória a Deus por essa palavra. Eu creio que ela encontrou muitos corações, encontrou o meu essa noite. Eu creio que da mesma forma que o Vini falou, que rasgou o coração dele, que nós agora, juntos como igreja, possamos rasgar o nosso coração nessa última adoração aqui essa noite. Que a gente possa se entregar ao Senhor. Que a gente possa se quebrantar, se arrepender de tantas coisas, às vezes, que nós temos feito de forma errada, que nós sabemos, e nós não nos posicionamos, nós não nos alinhamos, nós não assumimos responsabilidades. Às vezes nós lidamos, sabe, com o fato de Jesus ter ido para a cruz pelo meio do seu pecado. Isso não é um convite para eu e você viver essa vida safada que às vezes a gente vive. O fato de nós recebermos o perdão dos nossos pecados não é um convite para a gente viver em pecado. Não é, irmão. O fato que Ele nos quer perto não é um convite para toda hora ficar indo para longe. Então que essa noite a gente tenha esse senso com o Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Que você possa se arrepender daquilo que precisa ser arrependido. Que você possa ser alguém que possa pedir perdão e resolver as coisas. Às vezes pela posição, ele era um sacerdote, né? Às vezes que a sua posição você tem um orgulho, né, de querer corrigir pessoas, de querer pedir perdão para as pessoas. Que em nome de Jesus esse orgulho acabe essa noite. Amém? Se coloque de pé, vamos orar e depois vamos adorar o Senhor. Que nesse momento você faça da sua oração esse louvor que o Wesley sentiu do Senhor de estar ministrando aqui essa noite, irmãos. Seja um momento de quebrantamento, de olhar para o Senhor, tanta coisa que nós temos feito, um sacrifício tão nobre, um sangue puro, santo, e a vida que nós temos levado, que seja uma noite de alinhamento, que nós não saiamos por aquela porta da mesma forma que nós entramos aqui essa noite, que nós possamos sair diferentes profissionais, diferentes filhos, diferentes esposos, maridos, diferentes com o Senhor. Não adianta, irmãos. Ser crente, irmãos, não é vir aqui, no culto de quinta-feira, ficar com uma Bíblia debaixo do braço, irmão. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, irmão. E no primeiro amor, irmão, é a gente querer ter um caráter de Cristo na nossa vida. Sem estereótipo. Quando eu comecei a namorar com a Carol, cara, não tinha tempo ruim. Era louco as coisas. Hoje já são 10 anos de casado, eu sempre falo para ela é para sempre minha namorada. E é gostoso isso. Mas como foi quando você teve o seu encontro com o Senhor? Será que as coisas às vezes não caíram um pouco na rotina, no automático? Será que não ficou algo mais rotineiro? Pô, quinta-feira eu vou no culto, domingo eu tenho culto. Mas como nós temos vindo prestado o nosso culto, como tem sido a nossa vida um culto para o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na sexta-feira. Que em nome de Jesus venhamos viver esse alinhamento com o Senhor. Feche seus olhos, Pai. Eis-nos aqui, Deus, quebrantados, arrependidos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai, porque o Senhor repreende, o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama, Pai. E nós somos amados, Pai. Nós somos amados, Deus. Vem, Espírito Santo, e faz a Tua obra na nossa vida. Aquilo que nossas palavras, Deus, não podem alcançar, que o Teu Espírito Santo venha, Deus,
Transforma, Senhor. É o Senhor, Deus, que convence do pecado, do juízo. Que o Senhor venha fazer agora a obra, Senhor. Sem o teu poder essa noite, Senhor, isso aqui foi apenas um discurso, foi apenas uma palestra, mas nós cremos no poder do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, vem nos transforma, vem nos alinha, Deus. Queremos ter um senso de responsabilidade, queremos ser santos, assim como o Senhor é santo. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê, Pai, nos dê fôlego, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, queremos ser mudados. Só o Senhor é capaz de fazer isso nas nossas vidas, Deus. Vem e faz nova todas as coisas, Deus. Visita agora, Deus, toda a bagunça que nós podemos estar vivendo, Pai. Tanto lixo que a gente tem guardado, Deus. Tantas gavetas escondidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Coloca as coisas no lugar, Pai. Vem e coloca as coisas no lugar. Transforma, Pai, o nosso caráter, Senhor. Transforma, Senhor. Queremos ser homens e mulheres, Pai, dignos de ser chamados de cristãos, Deus. Não estamos aqui, Senhor, para brincar. Vem, Jesus, e faz aquilo que precisa ser feito, Pai. Em nome de Jesus, nós te amamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor.